Olá a todos, meu nome é Pedro, sou acadêmico de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, aluno de iniciação científica do Núcleo de Pesquisa em Pneumologia e Terapia Intensiva da UFJF, sob orientação do professor Dr. Bruno do Vale Pinheiro. Hoje irei apresentar um trabalho pelo 30º Seminário de Iniciação Científica da UFJF. Trata-se de um protocolo de estudo no qual a UTI do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora participou ativamente na coleta de dados para a realização desse estudo. Trata-se de um protocolo de estudo que foi publicado recentemente na revista Critical Care e que tem como título a aderência ao volume corrente baixo na transição para ventilação espontânea em pacientes com insuficiência respiratória aguda em unidade de terapia intensiva na América Latina. Inicialmente, destaca-se que pacientes com quadro de insuficiência respiratória aguda frequentemente necessitam de ventilação mecânica, tanto para reduzir o trabalho respiratório quanto também para melhorar a troca gasosa. E estratégias de ventilação mecânica protetora, com baixos volumes correntes, pressão de platô abaixo de 30 centímetros de água, são associados a melhores desfechos em pacientes com síndrome de desconforto respiratório aguda, a SARA. Entretanto, na transição do modo ventilatório controlado para a ventilação espontânea, ainda não se sabe se manter o volume corrente baixo dentro dos níveis de proteção afetaria os desfechos do paciente. E ainda não há estudos que avaliaram o uso do volume corrente baixo na ventilação espontânea em pacientes com insuficiência respiratória aguda na América Latina. O objetivo do estudo é avaliar a prevalência da implementação da ventilação com volume corrente baixo nas primeiras 24 horas de ventilação espontânea em UTIs na América Latina e sua associação com desfechos clínicos importantes. Em relação ao desenho do estudo, trata-se de um estudo de coorte multicêntrico e multinacional conduzido em UTIs na América Latina, entre elas a UTI do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética das instituições envolvidas, dispensou-se TCLE, que é o termo de consentimento livre e esclarecido, devido à natureza observacional do estudo, e o protocolo está registrado na plataforma internacional Clinical Trials. Quanto aos critérios de elegibilidade para a inclusão dos participantes no estudo, destaca-se como critérios de inclusão idade maior que 18 anos, pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica, pacientes em transição para ventilação espontânea, e como critério de exclusão, pacientes tracostomizados, pacientes com lesões graves do sistema nervoso central, entre outras condições. Quanto ao cronograma da coleta de dados, destaca-se que inicialmente, a partir do momento que os pacientes atendiam aos critérios de elegibilidade para a entrada no estudo, eram coletados dados demográficos e clínicos. 24 horas antes e 1 hora antes da transição para a ventilação espontânea eram coletados parâmetros ventilatórios, de gasometria arterial, dados vitais, além de parâmetros referentes à sedação e analgesia. Esses parâmetros eram coletados novamente cerca de 1, 6, 12, 18 e 24 horas após a transição para a ventilação espontânea, e esses pacientes eram acompanhados até o desfecho como morte ou alta da UTI ou do hospital, e eram registrados dados referentes a extubação, reintubação, traqueostomia, retorno à ventilação mecânica controlada e sedação profunda, status vital aos 28 dias, além de alta da UTI e hospitalar. Planejamos incluir 422 pacientes oriundos de unidades de terapia intensiva de 10 países distintos da América Latina, incluindo a UTI do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora. O desfecho primário foi prevalência de baixo volume corrente nas primeiras 24 horas de ventilação espontânea e dias livres de ventilação mecânica no dia 28, enquanto os desfechos secundários foram mortalidade hospitalar e na unidade de terapia intensiva, incidência de assincronia e retorno à ventilação controlada e sedação. O recrutamento dos pacientes se iniciou em junho de 2023 e se encerrou em junho de 2024, com a UTI do HU da Universidade Federal de Juiz de Fora participando ativamente da coleta de dados. Os resultados do estudo serão enviados para publicação, seguindo as diretrizes recomendadas ao relatar estudos observacionais, e os resultados serão publicados em um periódico revisado por pares. O estudo foi elaborado para descrever ventilação de pacientes com insuficiência respiratória aguda em ventilação espontânea. O foco do estudo na aderência ao volume corrente baixo durante a ventilação espontânea reflete os desafios enfrentados pelos médicos na prática diária. Os objetivos primários e secundários permitem uma visão abrangente do efeito das estratégias de ventilação nos resultados centrados no paciente. As características multicêntricas e multinacionais de nosso estudo, com a participação de 10 países latino-americanos, permitem uma compreensão mais abrangente das variações regionais nas práticas clínicas. Os resultados podem impactar o tratamento de pacientes com uma condição extremamente grave, que é a insuficiência respiratória aguda, e planejar futuros ensaios clínicos. Esse estudo foi financiado em parte pela portaria CAPES e também pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq.